Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Primeiramente, quero saudar o Padre Jair, que está no confessionário. Reverendíssimo Padre Jair, fundador dessa comunidade, baluarte da fé, na região da Bahia, e que se estende sobre toda a Bahia, mesmo sobre todo o Brasil, a firmeza da fé do Padre Jair, e mesmo fora do Brasil. Saudar os irmãos aqui presentes, irmão Lourenço, irmão Alberto e toda a comunidade, os padres que estão presentes na cerimônia, os irmãos, a família de nossos ordenandos, seus pais, seus irmãos, seus parentes e todos os fiéis aqui presentes, todos aqueles que se associam pela oração a essa grande cerimônia que vai dar à Igreja mais 2 sacerdotes. O sacerdote é o mediador entre Deus e os homens. Ele oferece as orações dos fiéis a Deus e, sobretudo, ele faz chegar aos fiéis os frutos da redenção. As graças que vêm de Deus passam pelo Padre, porque Deus assim dispôs. Deus quis, ele disse a Santa Catarina de Sena, que ele fez os homens de tal maneira que eles tivessem necessidade uns dos outros, a todos os níveis, e sobretudo no nível da Santa Igreja Católica. Os fiéis necessitam, todos nós necessitamos, da Santa Igreja Católica, que é Jesus Cristo comunicado a cada um de nós, comunicado a sua graça, comunicado os seus frutos da redenção, que chegam a nós pela Igreja e na Igreja pelos padres. Sem os padres não haveria missa, sem os padres não haveria confissão, sem os padres o ensino da doutrina não seria com a firmeza que tem a Igreja, e sobretudo os padres unidos à hierarquia da Igreja. A cerimônia de hoje, após o sermão, os irmãos vão subir ao altar e haverá então a posição das mãos, que é a matéria do sacrifício. O bispo vai impor as mãos em silêncio sobre a cabeça de cada um, depois os padres presentes também porão suas mãos sobre a cabeça, num gesto antigo, já do Antigo Testamento. Eles serão sacerdotes e serão vítimas também, e se põe a mão sobre a cabeça do candidato, quando se unge o candidato e quando se ia imolar uma vítima. O sacerdote deve ser sacerdote e vítima. Sacerdote porque ele oferece a vítima do Calvário a cada missa, e vítima também porque não convém que aquele que oferece Nosso Senhor não seja ele mesmo uma hóstia unida à hóstia divina. Depois ele receberá a estola, haverá também as ladainhas, no qual nós pediremos as graças para os novos ordinandos. Em seguida, ele virá perto do bispo com a sua estola que está indo do ombro até a cintura, que está transversal, mas ele então receberá então a estola em forma de cruz, um X, uma cruz de Santo André, para significar a força do alto com a qual eles poderão carregar a cruz do sacerdócio e com a qual também eles poderão ensinar o doce jugo de Nosso Senhor. Em seguida, eles terão as suas mãos ungidas. Eles terão essas mãos ungidas, e porque a mão do Padre é uma mão ungida. Por isso que a gente costuma beijar a mão do braço do Padre, pedindo a bênção. O Padre é aquele que pode tocar o cálice em qualquer circunstância, e é sobretudo aquele que detém nas suas mãos o Cordeiro de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da missa e também quando dá a comunhão. Então a mão do Padre, ela não é como as outras, é uma mão ungida. Essa unção se fará então durante a cerimônia. Depois será trazida para eles um cálice com vinho e a patena com a hóstia, e eles tocarão
esse cálice, essa patena, tocaram também a hóstia, tudo num gesto só, e os bispos dirão: receba o poder de oferecer o sacrifício e dizer missas pelos vivos e os defuntos. Receba o poder de rezar a Santa Missa, de oferecer o sacrifício e oferecer a Santa Missa. Dom Lefebvre dizia que o padre, quando ele rezou a sua missa, ele já fez 80% do seu ministério, porque a missa é o centro da igreja, é o centro de toda a história. A missa é o Calvário presente entre nós, irradiando as graças de Nosso Senhor, as graças da paixão, de tal maneira que a redenção continua. A obra da redenção, ela, na sua essência, está terminada com a morte de Nosso Senhor, mas os seus efeitos continuam. E essa obra irá até o fim do mundo, através da Santa Missa e demais graças que Nosso Senhor distribui a cada um de nós através da Santa Igreja. Então, eis aí o poder que ele recebe. Em seguida, se prolonga a cerimônia, tem um prefácio. No prefácio, o celebrante vai dizer as palavras que são essenciais deste sacramento, na qual ele vai pedir para os dois ordenandos a dignidade sacerdotal e o espírito de santidade. Então, dignidade sacerdotal para exercer todas as funções do sacerdócio e também o espírito de santidade para poder exercê-los com o espírito de Nosso Senhor. E assim chegamos praticamente ao fim, a missa continua e no final os ordenandos se aproximam de novo e uma nova imposição das mãos, dizendo: recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoares na terra serão perdoados no céu, e a quem retiver dos pecados serão retidos no céu. Então vai se receber, vai se explicar esse poder que foi recebido na hora das palavras do prefácio, que são elas que constituem o sacerdócio, mas ali vem uma explicação desse poder de perdoar os pecados, coisa inaudita, coisa acima de toda compreensão. Pobres protestantes que não têm a confissão, pobres pagãos que não têm a confissão, pobres muçulmanos, pobres judeus, pobres todas espécies de pobreza espiritual. E a única solução para o mundo é voltar a Nosso Senhor. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Só Ele conferiu à Santa Igreja Católica o poder de perdoar os pecados. Então, eis aí mais um poder que foi dado à Santa Igreja. E no dia de hoje, dia da Epifania, eis aí o Padre deve estar cheio da ciência de Deus, como diz o profeta Malaquias, da sua boca deve proceder a lei. E essa lei, podemos resumi-la nos 3 presentes da festa de hoje. Os Reis Magos vieram de longe, eles passaram em Jerusalém, eles disseram com simplicidade que eles procuravam o Rei dos Judeus que havia nascido, porque eles haviam visto uma estrela, e Herodes ficou muito perturbado, que Herodes era um homem perverso, um homem corrompido, um homem mau. E ele então, mas diz também que toda Jerusalém ficou conturbada. Palavra misteriosa. Misteriosa, será que sua perturbação era a mesma que de Herodes? Qual era a sua perturbação exatamente? Talvez fosse o medo de Herodes. Seja como for, os reis magos vão se informar, os fariseus vão dizer que é em Belém que devia nascer o menino Jesus, e assim como essas placas da estrada que indicam o caminho, mas não se mexem, que são placas. Assim os fariseus, como as placas da estrada, vão indicar onde Nosso Senhor vai nascer, onde Nosso Senhor nasceu ou vai nascer, mas não vão a Belém. Mistério também
desde o início algo de errado se passa, ou por medo, ou por outra razão, mas ninguém deixará Jerusalém para ir adorar o menino Jesus, e os reis magos seguirão e trarão o ouro, o incenso e a mirra. Eis aí, de certa maneira, resumida, toda a pregação dos padres, toda a pregação da igreja. E pelo ouro se representa a realeza de Nosso Senhor. Nosso Senhor é Rei. Vaticano II atacou a realeza de Nosso Senhor, dizendo que o Estado não é competente em matéria de religião, então ele pode ficar indiferente para com Nosso Senhor. Indiferente. Como não se pode estar indiferente para aquele que criou o Estado, para aquele que criou os homens, para aquele que criou o universo? Como pode-se estar indiferente para com o Criador e Redentor dos homens? Uma diferença pecaminosa, uma diferença que é um escândalo, uma diferença que é a marca dessa apostasia moderna. Mas foi o que ensinou o Vaticano II, que o Estado deve ficar indiferente, deve deixar todas as religiões para se propagarem. E tempos virão, certamente, já começaram, em que Nosso Senhor será Ele mesmo perseguido na sua igreja. Ele já o é. Dificuldades que se tem no Brasil e nos outros países em ter uma escola integralmente católica, com um projeto de ensino, um programa de ensino inteiramente católico. Isso é uma maneira de perseguir Nosso Senhor, maneira moderna de perseguir os santos inocentes, não só com o aborto, mas também com essa morte das almas programada e executada por tantos estados nos dias de hoje. A gente pode até se perguntar se existe ainda algum estado no mundo que não persiga Nosso Senhor. Em seguida, o incenso. O incenso significa a divindade de Nosso Senhor. Nosso Senhor é Deus, e se Ele é Deus, nós devemos adorá-lo. Condenação de tantas atitudes que a gente vê na Missa Nova, não só na Missa Nova, mas em toda a nova igreja, toda a igreja conciliar. Nosso Senhor não é adorado, Nosso Senhor não se presta a Nosso Senhor esse dever de justiça, que consiste a dar a cada um que lhe pertence. A Nosso Senhor pertence tudo, absolutamente tudo, porque Ele é Deus. Uma vez, Dom Lefebvre tinha ido ver o cardeal Ratzinger, e o cardeal Ratzinger explicou para ele que não era possível mais o reino de Nosso Senhor, porque a situação da sociedade não tornava isso impossível ou difícil, então isso não era uma coisa talvez essencial, que era só uma coisa própria da Idade Média. Não sei toda a argumentação do cardeal, mas girava em torno disso. Então, Monsenhor Lefebvre olhou para ele e falou: Eminência, para o Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, é um opcional, mas para nós Ele é tudo. E falando assim, quando ele estava contando esse fato lá no nosso mosteiro, uma lágrima escorreu dos seus olhos. Eis aí um homem que realmente leva a sério o que ele faz. Leva a sério, diziam dele, a gente olhava ele na missa e a gente via que ele levava a sério a missa. Ele levou a sério tudo. Levou a sério a missa, a doutrina, o combate, e por isso ele podia dizer com toda a verdade: para nós, Jesus Cristo é tudo. Tudo por quê? Porque Ele é Deus. Não é por causa de um apego sentimental, não é por uma razão política, não é por razão, é porque Ele é Deus. Eis aí o incenso. Ouro, incenso e mirra. A mirra representa a paixão de Nosso Senhor. O Padre deverá ensinar aos fiéis a se saberem mortificarem em família, pela paciência, suportando uns aos outros. A vida em comum é uma grande penitência, é a máxima penitência, dizia São Bernardo. E a gente deve então se munir de paciência, de caridade, de mansidão, e assim praticar, oferecer a Nosso Senhor essa mirra que faz parte dos presentes que os reis magos levaram para nosso Redentor. A mirra representa a missa, o sacrifício do Calvário, e assim todos nós devemos
nos unir aos Reis Magos no momento da missa. Eles tiveram essa intuição, essa ação da graça, de oferecer esses 3 presentes que representam a realeza, a divindade e a paixão. E essa paixão, ela é o objetivo mesmo da encarnação. Por que Nosso Senhor se encarnou? O Credo nos diz, para a nossa salvação. Nosso Senhor veio ao mundo para a nossa salvação, representada pelo presente da mirra. Então, peçamos a Deus que a pregação dos novos padres seja para todos uma grande luz e um grande incentivo para oferecer a Nosso Senhor também esse tríplice reconhecimento, não só reconhecimento, mas que nossos atos se coadunam, se concordem com o que representa esses três presentes. No nosso coração, nós deixemos Nosso Senhor reinar, que no nosso coração nós o adoremos. A gente pode, às vezes, vir à missa, ficar distraído e não fazer um ato de adoração formal, uma adoração verdadeira, que isso não aconteça. Que a gente, na hora da missa, na hora da oração, a gente se põe na presença de Deus e que a gente o adore. E que todos tenham espírito de mortificação. Sem espírito de mortificação não se entra no céu. Se não fazeis penitência, não entrareis no reino dos céus. Isso ao Senhor. É necessário ter o espírito de mortificação. Nos mortificar na comida, na nossa carne. Oferecer a Deus nossos sofrimentos, da doença, e saber jejuar quando a igreja jejua, saber se privar de algum alimento, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira, por exemplo, não comer carne, e saber também, em outras ocasiões, nos mortificar, pois sem a mortificação, sem a penitência, tanto mais física como, sobretudo, espiritual, é necessário as duas. Se nós não fizermos isso, a gente não entrará no Reino dos Céus. A gente sabe se confessar, a gente sabe fazer bem a nossa penitência dada pelo Padre no final da confissão, que nós amemos essas penitências, porque elas são a chave pelo qual a gente abrirá a porta do céu, pois elas são inspiradas por Deus e são pedidas por Nosso Senhor. Para terminar, falaremos um pouquinho da Igreja. Essa ordenação tem uma grande importância para a Santa Igreja. Alguém pode pensar, mas a Santa Igreja, o que é 2 padres para a Santa Igreja? Não. Esses 2 padres estão sendo foram formados e vão viver na perfeita obediência à santa tradição da Igreja, ou seja, daquilo que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos. Os apóstolos ensinaram aos seus sucessores e vieram assim até os tempos de hoje, passando por São Pio V, São Pio X, passando por Monsenhor Lefebvre, Dom Antônio Castro Maia, essa tradição que chegou até nós, passando também pelos santos bispos aqui da Bahia, Dom Augusto, Dom Antônio, que transmitiram a fé. Dom Antônio, antes de morrer, no hospital, gritou quando o Padre Jair estava saindo do encontro que ele teve com ele, pouco antes de Dom Antônio morrer, Dom Antônio de Menezes, se não me engano, e então ele gritou para o Padre Jair: guarde a fé, guarde a fé. Então, eis aí, nessa tradição que nós queremos, guardar a fé, e é o que a Igreja Conciliar não guarda. O erro da Igreja Conciliar não é de hoje, não é do Papa Francisco, é dele também, que agrava tudo com a sua conduta indigna, mas ela é anterior. Ela data do Vaticano II, data de João XXIII, de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, de Bento XVI, agora o Papa Francisco. E nós temos que manter-nos distantes, não digo separados absolutamente, porque o Papa é Papa, e se Deus fizer um milagre de botar sobre o trono de São Pedro um Papa fiel à tradição, nós poremos nosso episcopado e tudo que nós temos nas mãos do Papa.
Mas, por enquanto, esses papas são motivo de escândalo e de corrosão da fé católica. Por isso, é bom se manter distante. Daí veio essa dificuldade que houve entre as obras da tradição e os superiores da fraternidade, porque eles quiseram chegar a um ponto de relação com Roma que ia muito além daquilo que Dom Lefebvre nos havia recomendado. E eles estavam assim empenhados em fazer algo assim, digamos, de definitivo, uma reunião que é uma perdição. Foi o que fez meu superior lá na França, Dom Gérard Calvet. Ele se uniu a Roma e foi um desastre. Todo mundo já sabia, Dom Lefebvre avisou a ele e foi um desastre. Hoje o nosso superior, antigo superior, já rezou a missa nova, que se botou de tal maneira envolvido com a Roma modernista, que a Roma modernista conseguiu obrigar ele a fazer coisas absurdas. E hoje o mosteiro já aceita as doutrinas de Vaticano II. E várias outras coisas aconteceram, livros vendidos no nosso antigo mosteiro são indignos de um católico. Então, vendo isso, e não foi só nós que vimos, Padre Jair foi o primeiro praticamente a reagir, mas quem viu também foram os próprios bispos da fraternidade, que escreveram uma carta para Dom Felé, e Dom Felé respondeu de maneira, a meu ver, desdenhosa, dizendo: os senhores não têm espírito de fé, nem realismo. Ao contrário, Dom Felé que não tem espírito de fé, nem realismo. Mas só Dom Williamson é que foi expulso, porque ele era mais firme. Então, essa situação faz com que, eu não sei o que fará a fraternidade, estão dizendo que ela vai sagrar bispos sem permissão de Roma. Se fizer, parabéns, mas como será isso? Melhor esperar antes de dar realmente um elogio, um parabéns rasgado, sem restrições. Vamos ver, vamos rezar também. Nós não queremos de maneira alguma o prejuízo da fraternidade, nem que ela, muito menos que haja ali pessoas desviadas da fé por uma situação dramática que nós conhecemos. Que eles voltarem atrás, deu graças, parabéns, mas vamos aguardar. Os acontecimentos são muitas vezes sutis, não é fácil discernir o bem do mal. Santo Antônio dizia, muito esperto aquele que sabe distinguir o bem do mal. Tem coisas que a gente pensa que são boas e são más, tem coisas que a gente pensa que são más e são boas. Então esperemos, não nos precipitemos, rezemos por eles e continuemos a fazer o que Dom Lefebvre fazia. Ele dizia muitas vezes nas conferências, sermões, ele dizia em francês, né? Nós continuamos. Continuamos o quê? Continuamos a fazer o que a Igreja sempre fez. Continuamos a fazer o quê? A transmitir a tradição. A tradição é nosso Senhor Jesus Cristo. Transmiti o que eu recebi, dizia São Paulo. Transmiti o que eu recebi. Não é mais complicado do que isso. Eu recebi o quê? Recebi os ensinamentos de nosso Senhor, através dos apóstolos, através dos sucessores dos apóstolos, que chegaram até nós. E agora vamos fazer o quê? Vamos transmitir o que nós recebemos. Não é complicado, mas é muitas vezes difícil, porque há oposições, porque há a igreja conciliar, porque há várias forças nesse mundo que querem interromper a tradição, de uma maneira ou de outra. Aqui mesmo no Nordeste teve Dom Vital, e Dom Vital se opôs à presença da maçonaria nas Irmandades do Recife e de Olinda. E o que aconteceu? Ele foi preso, levado para o Rio de Janeiro, posto na prisão, no tempo de Dom Pedro II, e se pensa que ele foi envenenado. Porque depois ele foi para Roma, quando foi solto foi para Roma, de Roma foi para Paris e morreu em Paris. Jovem, muito jovem, um bispo muito jovem, um pouco mais que 30 anos, mais ou menos, não me lembro exatamente a idade, mas muito jovem. O que é isso senão uma oposição das forças desse mundo à propagação da tradição? Ele havia ensinado, né, na cátedra de Olinda, né, que a maçonaria não se pode ser católico e maçom. É a tradição da igreja. Não pode se afiliar a uma seita secreta
e que era a destruição da igreja e ser membro de alguma coisa dentro da igreja. É a tradição. Ele falou, não pode, foi firme e resultado foi preso. Um bispo levado, preso. Não é todo dia que a gente vê isso. E preso por causa de quê? Pela fé, pela propagação, pela proclamação da fé e pela aplicação das leis canônicas da igreja. Então, eis aí, a tradição não é de hoje que ela é combatida. Ela é combatida já há muito tempo, às vezes de maneira brutal, uma perseguição feroz, perseguição sangrenta ou perseguição física, ou então, muitas vezes, uma perseguição mais silenciosa, mais burocrática, mais insidiosa e que deve se temer enormemente, porque ela é muito insidiosa e acaba recolhendo esses frutos de morte que às vezes chegam até o coração dos fiéis, o coração de padres, quantos padres se perderam porque assimilaram a doutrina de Vaticano II. Então, é isso aí. Peçamos a Deus que nossos ordenandos sejam verdadeiramente sacerdotes, fiéis à tradição, fiéis ao Padre Jair, fiéis a Dom Lefebvre, fiéis a Dom Antônio, fiéis aos papas desde São Pedro até Pio XII. Nós não somos sedecantistas, mas nós vemos que os papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo II não deu para ver muita coisa dele, mas ele era a favor da missa nova. Lá na França eu ouvi dizer que ele criticava um pouquinho o Lefebvre, mas bom, talvez ele fosse melhor que o João Paulo II, provavelmente. Mas João Paulo II, Paulo VI e Francisco, nós o reconhecemos como Papa, mas não podemos segui-lo. Não podemos segui-lo, como São Pedro, falando aos fariseus, nós devemos dizer, não possamos. Se vocês querem, nós não podemos não pregar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos. Vós quereis que nós não preguemos esse nome, ou então preguemos esse nome desprovido do seu conteúdo. Falar que nosso Senhor é uma coisa que Ele não é, ou então não dizer tudo o que Ele é. Não podemos. Nós queremos e devemos, é um dever, pregar nosso Senhor todo. Nosso Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nosso Redentor, chefe da igreja, cabeça da igreja, que se une ao corpo místico da igreja, a igreja que é sua esposa, tem que pregar a doutrina toda, não metade da doutrina, não a doutrina amputada, não, a doutrina toda. E é isso que é nosso dever, isso que eu desejo aos nossos padres, pregar nosso Senhor, Ele que se uniu à igreja no matrimônio espiritual, na sua cruz, e que já nessa festa de hoje está presente essa realidade da união de nosso Senhor com a sua esposa, que é a igreja, que hoje, na verdade, são 3 mistérios que são comemorados. Tem os reis, tem o batismo de nosso, tem as bodas de Caná e tem o batismo de nosso Senhor. Por que esses 3 juntos? Porque Epifania significa manifestação. Nosso Senhor manifestou ao mundo a sua grandeza, a sua divindade, a sua realeza, através dos reis, em Caná, que ele fez o primeiro milagre, e no seu batismo, onde apareceu o Pai e o Espírito Santo, que se manifestaram por ocasião do seu batismo. Então, hoje também é a festa das bodas de Caná, da união de Nosso Senhor com a sua igreja. Nosso Senhor amou a sua igreja até morrer por ela. E a igreja é uma esposa fiel. E como seria ela fiel se nós não fôssemos fiéis? E por isso que é nosso dever lembrar que a igreja é fiel através dos seus membros, dos seus fiéis, dos seus padres, dos seus bispos. E nós devemos, então, pedir a Deus a graça da fidelidade. Fidelidade até a morte, fidelidade até a eternidade, fidelidade que é o próprio da Santa Igreja. Peçamos a Nossa Senhora, que é a mãe do sacerdócio, ela que é a Virgem fiel, ela que é a mãe fiel, ela que é fidelíssima, ela guarde a doutrina e a conduta de nossos padres e para o bem das suas almas, queridos fiéis, que eles possam enriquecer continuamente e edificar com sua conduta. Então, confiemos esses novos padres aos cuidados de Maria Santíssima,
ela que é medianeira de todas as graças, como eles serão também medianeiros das graças que passarão por eles, que Nossa Senhora os inspire, que ela os ajude, que ela os acompanhe, de tal maneira que eles administrem os mistérios de Deus na fidelidade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.